Então, hoje vamos apresentar, na disciplina de processamento digital de sinais, a geração de sinais OFDM através da transformada discreta de Fourier, rápida. Então, meu me chamo Otávio, nosso meu companheiro Vitor aqui de trabalho, e vamos dar uma breve introdução do que é o OFDM. Né? Então, a OFDM, basicamente, é uma forma de modulação multiportadora. Né? Então, a ideia por trás dela é bem simples. A gente vai pegar um canal de dados seriais de alta velocidade e vai espalhar por vários canais de dados paralelos de baixa velocidade. Né? Vamos gerar subportadores. Esse sinal FDM ele é a soma de várias subportadoras ortogonais de si. E a gente vai abordar isso da ortogonalidade mais na frente. Ou seja, esse sinal ele vai dividir uma única transmissão em múltiplos sinais. Essa é a ideia por trás dele. Então, cada subportadora é modulada individualmente e independentemente também. Né? E nesse nosso trabalho, escolheu utilizar o modulador 16QAM. Né? Então, a gente pode ver nessa figura 2 o comparativo da técnica FDM com a FDM. Né? E a gente vê que a FDM é simplesmente uma variação da técnica da FDM. Entretanto, na técnica da UFDM, as subportadoras elas são empregadas de uma maneira muito mais controlada, permitindo sim maior eficiência espectral, como por exemplo, né, uma economia significativa de banda em relação à FDM, totalizando cerca de 50% de economia de banda. E nessa imagem 2, a gente vê assim que as portadoras da técnica da FDM sobrepõem-se no tempo devido-se à ortogonalidade. Né? Não irá ocorrer a chamada ICI, né? Que é a Intercarrier Interference, né? Interferência entre subportadores adjacentes. E além também do princípio da ortogonalidade, o sistema FDM reduz as bandas de guarda. Pode ver que de uma transição para outra, na FDM você vai ter uma banda de guarda aí para justamente evitar interferência, né? Então, a gente tem essa figura aí, e a gente percebe que no sistema FDM, o espaçamento entre as subportadoras é cuidadosamente selecionado, de forma que cada subportadora dessa seja alocada em pontos de cruzamento de zero do espectro das demais. Então, cada pico desse aí, dessa vermelha, por exemplo, você vai notar que quando você descer para o eixo da abscissa, né, você vai notar que você vai ter o valor zero nos demais outros picos, né, nas demais outras cores. E isso daí é a ortogonalidade, do fenômeno, né? Por isso que não tem interferência nesse tipo de canal. No, tipo, a condição para que todas as superportadoras tenham um número inteiro de ciclos dentro do símbolo OFDM, por exemplo, você vê na imagem 4A, e para que ela não ocorra a ocorrência de interferências entre subportadoras ICI, elas são arranjadas de tal forma que no centro de suas frequências se tenha um nulo, né? Como mostra, por exemplo, na figura 4B aí que vocês estão vendo. Ou seja, existe ortogonalidade entre as subportadoras, que é devido ao espaçamento de frequência empregado. E em relação ao domínio do tempo, a característica de ortogonalidade, ela, entre as subportadoras, implica em duas subportadoras quaisquer, que se diferem exatamente por um número inteiro de ciclos, né, durante o intervalo de símbolo, né, na UFDM. E por que o uso de um sinal FDM traz vantagem? Qual seria a vantagem? Né? Uma das principais vantagens da técnica do FDM é a sua eficácia contra o atraso de muito percurso, de muito caminho, frequentemente encontrados em canais de comunicação móvel, né? Além de possuir uma alta eficiência, né, espectral e fácil implementação, mais dificuldade ao desvanecimento, implementado também no 5G, então, entre outras vantagens também, né? Olá, né? Me chamo Victor Matheus e vou dar continuidade à apresentação do nosso seminário e tentar explicar um pouco, né, essa vertente, né, de como é formado um sinal OFDM via IFFT.
é o seguinte, né? Nessa figura, a gente vai mostrar um pouco de como os sistemas devem ser implementados para uma aplicação, né, da OFDM. É o seguinte, basicamente, nosso sinal, né, ele vai passar pelo modulador QAM, certo? E isso vai ocorrer que esses valores, ou esses vetores, perdão, de símbolos complexos serão filtrados tanto a sua parte, certo, real, quanto a sua parte imaginária, certo? Inclusive, isso é uma das grandes vantagens de lidar com esse tipo de modulador. O que acontece é que para o nosso modulador OFDM, vai ocorrer uma divisão desses símbolos, certo? Então, cada vetorzinho, certo, que passar por aqui, certo, vai ser feita uma modulação via IFFT, certo? Nessa imagem aqui, né, a gente pode dizer o seguinte, né, que o uso do par combinado, né, IFFT, né, que é a transformada rápida de Fourier inversa, e a FFT, a transformada rápida de Fourier, é nada mais nada menos do que a divisão desse fluxo de dados, né? Eu tenho um fluxo de dados original N, certo? E eu pego e divido por um número X de portadoras ortogonais paralelas, certo? Essa é uma transmissão paralela. Você vê aqui que aqui eu tenho uma conversão serial paralela. Por essa conversão ela só é feita justamente pelo fato dessa transmissão ela ocorrer de maneira paralela, certo? No transmissor, certo? E o que acontece é que, em seguida, esses dados vão ser transmitidos junto a uma única portadora no receptor, certo? Então, esse é o processo que temos na transmissão, via IFFT, e aqui na recepção nós temos uma FFT. Outra coisa interessante, né, é que a IFFT, como nós bem sabemos, né, é um conjunto de exponenciais no tempo, certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai dividir uma sequência de símbolos de entrada em uma série de N símbolos paralelos, certo? Ou seja, cada símbolo desses paralelos vai ser modulado de maneira independente, certo? Então, eles não dependem um do outro. Eu posso usar qualquer tipo de modulação para cada uma dessas subportadoras, certo? Que foi dividido esse fluxo de dados. Aqui, né, nós vamos ter o seguinte. Nós temos as equações, né? As equações da DFT, certo? E a sua relação com a FFT. E a equação da IDFT e a sua relação com a IFFT. O que vai acontecer é o seguinte, certo? No receptor, eu vou ter um conjunto de N amostras, certo? Do sinal original. Cada uma delas vai ser modulada por uma subportadora separadamente, como já falamos mais uma vez. Porém, a base do bloco FFT, certo? A base do bloco FFT, certo? Ele é um conjunto, certo, de exponenciais em frequência. Ou seja, portanto, ele vai combinar N amostras no tempo que chegam em sua entrada em um único espectro, ou seja, em um único sinal do domínio do tempo. Então, isso que vai acontecer aqui no receptor, certo? Portanto, na OFDM, o que a gente pode concluir sobre o bloco IFFT e sobre o bloco FFT? Certo? Podemos concluir que o bloco IFFT ele vai atuar como um banco de filtros em análise, certo? Em contrapartida, o bloco FFT vai atuar como um banco de filtros em síntese. Então, aqui em síntese e aqui em análise. Não, perdão, o contrário. Aqui um banco de dados em análise, na IFFT, e um bloco de dados de filtros em síntese. Para finalizar, vamos responder a pergunta, né? Qual é a necessidade do uso do IFFT nos transmissores na OFDM, certo? Essa é uma pergunta que é um dos objetivos da nossa apresentação e vamos tentar responder ela aqui de maneira sucinta, certo? O uso da IFFT no transmissor de um sistema de produção de um sinal OFDM, ele é uma fonte muitas vezes de engano e de confusão na maioria das pessoas, porque a maioria delas pensa que o DFT, certo? A transformada discreta de Fourier é uma ferramenta de análise, certo? E no DFT eu tenho uma ferramenta de síntese. E o que acontece é justamente um equívoco,
certo? Por quê? Porque quando o IDFT, certo, como o IDFT é uma soma de exponenciais, certo? A gente pode ver aqui, ó, como o IDFT é uma soma de exponenciais, certo? Ou seja, dependendo da entrada desses dados, ou seja, isso aqui pode ser considerado tanto uma ferramenta de síntese quanto uma ferramenta de análise, certo? Portanto, isso significa dizer que a distinção entre análise e síntese não deve ser baseada unicamente na ferramenta no domínio ou do tempo ou da frequência, mas sim pelo tipo de processamento que é realizado nela, se ele é serial ou paralelo, certo? Que vai ocorrer, obviamente, como já falado pelo colega Otávio, em um domínio particular, certo? Se a gente voltar aqui um pouco os slides, a gente vê aqui, ó, que... Cadê? Que nesse diagrama de blocos, ó, na transmissão, certo, no mapeador QAM, eu vou ter a conversão serial paralelo. E o processo vai ser invertido, certo, na recepção, certo? Então, seria basicamente isso. Opa, o final da apresentação. E para concluir, a gente pode dizer o seguinte, que no OFDM, o processamento ele ocorre no domínio do tempo. Portanto, o IDFT atua como uma ferramenta de análise e, por outro lado, quando o processamento ocorre no domínio da frequência, o DFT atua como uma ferramenta de síntese, certo? Agradecemos a atenção pelo nosso trabalho e é isso. Valeu!